Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual é o ensino mais importante do cristianismo? Qual é a mais importante doutrina da fé cristã? É o título que deve estar por trás de mim. O título deveria ser uma pergunta, está ali em forma de afirmação. Ainda assim, fica diante de você, você que se diz crente, você que se diz evangélico, você que se diz um cristão, qual é o mais importante ensino da fé cristã? Vamos olhar um texto muito conhecido de vocês. Quantos têm o texto santo? Dá uma olhada comigo em 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios 15, 14. Eu lerei na Ara. Diz assim a minha tradução: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã ou é inútil a fé de vocês. Pai, fala conosco, deixa claro o ensino da Tua palavra nesta manhã para os nossos corações, é o nosso pedido, em nome de Jesus. E o povo concordando diz: amém. Além do significado da data, a razão de eu estar trazendo este assunto, que deveria ou é tão conhecido de vocês, foi o espanto que eu passei recentemente, no dia 24 de março de 2025. Eu postei, sem maiores pretensões, um brevíssimo vídeo sobre a ressurreição de Jesus. Postei ali como quem posta alguma coisa sem maiores curiosidades, mas eu fiquei chocado com a resposta neste zap, neste grupo de zap que eu sou parte, com as reações das pessoas. O meu choque e perplexidade aconteceu em especial porque esse grupo é o grupo dos pastores. É o zap dos pastores. Veja, você espera um tanto melhor performance de quem é responsável pelo ensino da igreja. Qualquer crente que já leu a Bíblia cuidadosamente poderia responder esta pergunta: qual é a doutrina, qual é o ensino mais importante das Escrituras? Embaixo desse vídeo que eu coloquei no zap dos pastores, eu escrevi a seguinte obviedade, aspas: a ressurreição é a mais importante doutrina do cristianismo, fecha aspas. Um pastor muito conhecido no nosso meio reagiu dizendo o seguinte, aspas: só houve ressurreição porque teve morte, mas o objetivo maior é a salvação, fecha aspas. Eu tentei interagir, tentei de alguma maneira esclarecer que a ressurreição precede a salvação. A ressurreição é anterior à salvação. A ressurreição não depende da salvação. Se ninguém nesse mundo tivesse sido salvo, a ressurreição permanece. Não existe nenhum vínculo necessário entre a ressurreição do Cristo,
a ressurreição do Messias e a provável salvação de 1 ou de 1 bilhão de pessoas, como aconteceu. Então a ressurreição, ela é uma viga que ela permanece por si só. Ela antecede a salvação, ela antecede qualquer outra doutrina importante no cristianismo. Lemos em 1 Coríntios 15, 17, você que lê o versículo 14, bata os olhos um pouquinho mais embaixo e ouça as palavras do apóstolo: se Cristo não ressuscitou, então a vossa fé é inútil. Por que razão? Vocês estão sob condenação por causa dos vossos pecados. Neste caso, todos quantos morreram crendo em Cristo estão perdidos, estão no inferno. Então a ressurreição é a coisa mais crucial do Evangelho. Foi isso que nós lemos no texto áureo desta manhã, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é inútil a fé de vocês. Estamos reunidos inutilmente nesta manhã. O que ele está dizendo? Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, nós estamos à toa reunidos aqui nesta manhã. É o que Paulo está dizendo aqui. Tal é a crucialidade da ressurreição. Com relação à afirmação do meu querido colega, só houve ressurreição porque teve morte, eu achei que a resposta dele deixou a desejar. A ressurreição de Cristo, veja bem, ela não necessariamente teria acontecido por si só, assim como a morte de Buda não provocou a ressurreição dele. Assim como a morte de Confúcio não provocou a ressurreição de Confúcio. Assim como a morte de Maomé e a morte de qualquer homem não ensejou, não produziu a ressurreição. Então, mesmo a morte, apesar de ser importantíssimo, a morte, e não qualquer morte, o colega não deixou isso claro quando respondeu, não é a morte por si só, mas a morte, atentem, em favor de pecados. Não é só a morte de Jesus, mas é a morte em prol, em favor, por causa do pecado. Nenhum líder religioso morreu por causa de pecados. Somente Jesus Cristo morreu em favor, como sacrifício e em favor de pecados. Então a morte de Jesus, sem dúvida nenhuma, ela faz parte daquele tripé de definição, 1 Coríntios 15, de 1 a 3, você pode até ler isso na sua Bíblia, é muito importante. Eu diria que não tão importante quanto, mas crucial. 1 Coríntios, quando Paulo define, 1 Coríntios 1, você está com o texto aberto, de 1 a 3, aquilo que é desde o princípio, são as boas novas que vos salvam. Verso 2, acompanha comigo: se vocês permanecerem firmemente, aquilo que é de maior importância, permitam-vos que vos lembre o Evangelho, está aqui, que vos preguei, que vocês aceitaram. São essas boas novas que vos salvam. Isto, verso 3, é de suma importância. O resto do edifício é importante sim, mas isso aqui é de suma importância. E aí ele lista 3 pontos: a morte por causa dos pecados, o sepultamento, que é profético, cumprimento de promessa, e a ressurreição conforme as Escrituras. Veja bem, aqui fica muito claro então que a morte também é muito importante e é crucial. Ainda assim, a viga mestra é a ressurreição do Senhor Jesus. Um outro colega pastor comentou que, aspas, a morte é importante, pois sem a morte não teria ressurreição, mas para ver morte ele teve que nascer da virgem e assim por diante. Embolou o meio de campo, perdeu de vista o ponto central que eu estava
colocando. É claro que o nascimento virginal é uma doutrina muito importante. Em outras tantas, a vida de Jesus sem pecado é importante, a segunda vinda de Cristo é importante, etc. Mas o que eu fiquei chocado no zap dos pastores é a falta de clareza. A falta de clareza em um ponto tão crucial. Não é uma coisa secundária. Daí eu estou trazendo nessa Páscoa este assunto que nós já batemos aqui várias vezes. E eu fiquei, será que entre os membros da PIB do Pará não há também essa falta de clareza? E eu, como pastor da igreja, fiquei muito preocupado. Claro, meus irmãos, eu não estou querendo reduzir o Evangelho à morte e à ressurreição do Senhor, mas eu estou apenas querendo enfatizar aquilo que é o de suma importância. O Evangelho é um vasto edifício. O Evangelho, a nova aliança, é um vasto edifício, enorme. Esse Evangelho começa, ele está contido basicamente no Novo Testamento, se bem que ele está em forma de sombras no Antigo, mas ele está contido ali de uma maneira especial no Novo Testamento, nas 4 narrativas biográficas do Senhor Jesus, biografias com ênfase em seu ministério, principalmente na última semana de sua vida. Os objetivos daquelas biografias evangelísticas, para chamar aqueles 4 evangelhos dessa forma, são teológicos e apologéticos. Segue-se então os Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, os Atos do Espírito Santo, já que o Espírito Santo é mencionado nada menos do que 50 vezes. E ali nós temos então a história do Evangelho se espalhando. Segue-se nas 21 cartas a aplicação deste Evangelho, tudo parte deste Evangelho, deste alto edifício. Em quarto lugar, o livro profético de revelação, de apocalipse, do desdobramento final do Evangelho. Vemos assim que o Evangelho é um prédio enorme, altíssimo, com um enorme corpo de ensinos novos, maravilhosos, não conhecidos antes do estabelecimento da nova aliança, o grande mistério do Deus encarnado, Colossenses 2, a doutrina da eterna predestinação dos eleitos, Efésios 1, 3 a 11, o mistério da incredulidade do povo judeu, Romanos 11, 25, a instituição da ceia do Senhor que nós celebramos rotineiramente, o mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, o arrebatamento da igreja, a união, o mistério da união entre todos os povos simbolizados pelos judeus e os gentios. Algumas destas e doutas doutrinas nós podemos discordar, caso elas sejam secundárias. Porém, existe uma outra categoria de doutrina primária ou central, sem a qual o Evangelho é corrompido. Por exemplo, a salvação pela graça através da fé. Isso é uma doutrina muito importante. A doutrina da Trindade, a doutrina da criação a partir do nada, a doutrina da humanidade, da deidade de Cristo, a doutrina da divina inspiração das Sagradas Escrituras, o nascimento virginal, a segunda vinda, e dentre essas doutrinas centrais, que formam, digamos assim, o primeiro, segundo andar deste prédio, existe aquilo que é a raiz, aquilo que é o fundamento. Tanto é que a salvação depende dessa doutrina. Ouça: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no coração creres em quê? No nascimento virginal? Importante, mas é isso que ele diz? Creres que Jesus viveu sem pecado? É isso que ele diz? O que é que ele diz? Ele fala sobre uma única doutrina aqui,
Se com tua boca confessares, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É a única doutrina que ele cita. Percebem a crucialidade da coisa? É até possível não crer em algumas doutrinas do cristianismo e ainda assim ser salvo. Porém, é impossível não crer na ressurreição e ser salvo. Se eu não acredito que Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu não posso ser salvo. É por causa da ressurreição que nós estamos aqui hoje. Domingo, o primeiro dia da semana. Durante a antiga aliança, os judeus foram comandados a adorar a Deus no sábado, o sétimo dia, o dia do descanso. O sábado, parte da aliança mosaica, era um leota, era um sinal entre Deus e Israel, conforme lemos em Êxodo 31 e Ezequiel 20. Não há registro de nenhuma pessoa, incluindo patriarcas, que guardaram o sábado antes da antiga aliança. Não há registro desde a criação do mundo até o Monte Sinai, até Moisés e a lei, mais ou menos 2000 anos de forma literal. Não há registro de ninguém que guardou o sábado. A guarda do sábado é particular ao povo judeu. Foi dada para os judeus. Você pode conferir isso. Ezequiel 20, 19, muito claro. Êxodo 31, 12 a 17. Como um outro registro, Deuteronômio 5, eu digo isso aqui porque é importante nós tratarmos, embora brevemente, porque existem alguns grupos que se dizem evangélicos e insistem em guardar o sábado, equivocadamente. Ouça Deuteronômio 5, ouça. O Senhor nosso Deus, diz Moisés, fez conosco, agora conosco em Horebe, uma aliança. Não foi com os nossos antepassados, claramente. Não foi, verso 3, não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas conosco que estamos vivos hoje. Então o sábado passa a ser guardado a partir daquele momento em diante. Com o povo judeu, no decálogo, o sábado é o único mandamento não moral. O único mandamento: não matarás, não terás imagem, não furtarás. O único dos 10 que não é moral é a guarda do sábado. A nova aliança repete os 9 e proíbe o 4º. Eu vou dizer isso de novo. A nova aliança repete de uma forma ou de outra os 9, que não é para matar, não é para adulterar e tal, mas proíbe o 4º. Onde é que está escrito isso, pastor Raig? Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer ou beber, sobre dia santo, não existe dia santo para o crente, festas de lua nova e de sábado. Tudo isso, inclusive o sábado, é uma sombra daquilo que viria, e nós vamos ver que sombra é essa. É uma sombra do descanso. Esse descanso era uma metáfora, uma imagem para o descanso que Jesus obteve para as nossas almas. O sábado estabelecido com Israel era uma imagem, assim como aquele cordeiro pascal que o judeu matava no dia é uma imagem para o cordeiro Jesus, é uma fotografia do cordeiro Jesus que viria. O sábado judaico é uma imagem do descanso das nossas almas que Jesus obteve por nós. Onde está escrito isso, pastor Raig? Hebreus 4, 13 a 10, claramente. Se Josué, verso 8, eu vou ler apenas o versículo 8 em diante. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir.
Logo, ainda há um sabatismos, um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no sábado, no descanso de Deus, descansaram de seu trabalho, como Deus fez após a criação do mundo. Até a inauguração da nova aliança, até o estabelecimento do evangelho, o povo de Deus estava sob o regime da lei. E a lei estabelecia várias obras a serem obedecidas pelos crentes a fim de agradar a Deus. Havia nada mais, nada menos do que 613 comandos a serem cumpridos, dentre eles os 10 mandamentos, um fardo que, segundo Pedro, aspas, nem nós nem nossos pais podemos suportar, diz o apóstolo Pedro em Atos 15:10. O Senhor Jesus, o Senhor do sábado, Marcos 2:28, cumpriu a lei em nosso lugar, e ao recebermos a Cristo como Salvador e Senhor, entramos no sabate, no descanso que Ele obteve para nós. Assim Ele mesmo afirmou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o Shabat, eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Tendo dito tudo isso sobre o sábado, talvez você esteja perguntando nesta manhã: mas pastor Raik, por que então nós costumamos adorar no domingo? Por que motivo então nós nos reunimos e não na sexta, ou não regularmente na terça? Por que nós fazemos isso? A primeira e maior razão é que ao nos reunirmos no domingo, nós estamos homenageando o maior evento do cristianismo. Nós estamos honrando o maior evento da história humana, a ressurreição que aconteceu no primeiro dia da semana. Não apenas na Páscoa, mas todos os domingos durante o ano, os cristãos celebram não o descanso como faziam os judeus, mas a ressurreição de Jesus. Isso é muito importante também que fique claro para você: o domingo não substitui o sábado. Isso é importante que fique claro para você. A celebração no domingo não está substituindo o sábado judaico. O sábado judaico foi cumprido. O sábado judaico, como eu já disse, era uma imagem. Ele foi cumprido por Cristo e nós já temos a realidade da sombra. Nós já temos o descanso. Nós celebramos não o descanso, mas a ressurreição. Porque você pode ser acusado por alguns grupos, dizer: mas por que vocês fazem isso? Vocês não estão vendo que isso é um comando? Sim, Jesus cumpriu este comando. E agora todos os dias é sábado para mim. Todos os dias é sábado. Nós que cremos, entramos no sábado, conforme Deus tem dito, Hebreus 4:3. Então, a primeira razão por que nós estamos reunidos nesta manhã, neste domingo aqui, é para honrar, para exaltar, para lembrar da ressurreição do Senhor Jesus. Em segundo lugar, grandes eventos aconteceram no primeiro dia da semana. E isso é uma indicação, é uma seta. O primeiro culto cristão, o primeiro culto rendido ao Jesus ressuscitado aconteceu no domingo. Mateus 28:9. No caminho Jesus as encontrou, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. É a primeira vez que o Cristo ressuscitado é adorado.
Um outro evento que o primeiro sermão cristão foi pregado em um domingo. Um outro importantíssimo evento que também acontece, todos eles acontecem no primeiro dia da semana, foi a primeira aparição e pré-comissionamento dos discípulos. João 20, 19 a 21. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou que a paz esteja com vocês. Aí o pré-comissionamento. Agora, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. É interessante que quando Jesus aparece nesse domingo, ele não aparece de novo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele não sabe. Mas ele escolhe, olha que coisa curiosa, ele escolhe aparecer de novo no domingo. Tanto é que a segunda aparição, João 20, 26 a 29, todos vocês conhecem, a aparição com Tomé presente, justamente se dá no primeiro dia da semana. João 20, 26 em diante. Uma semana depois, os discípulos estavam outra vez reunidos ali com portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos, ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão, ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus, você creu em mim porque viu? Disse Jesus: felizes são os que não viram, eu e você, e mesmo assim creram. Jesus está dizendo que é mais feliz aquele que não viu do que aqueles que viram a Jesus. Você crê nisso? Quando a gente vê, a gente não precisa de fé. Está vendo? E Deus quer fé nos nossos corações. O próximo evento dominical, curiosamente, de novo, segunda, primeira aparição no domingo, depois no domingo a segunda. O próximo grande evento e mais importante é o estabelecimento da igreja, que se dá no Pentecostes, um dia de domingo. O Pentecostes, cujo significado é tremendo, é o início da igreja, a implementação da nova aliança. Em uma manhã de domingo, o Espírito Santo abre a era da graça, desfazendo a confusão de Babel e criando uma nova entidade, o corpo místico de Cristo. Neste mesmo domingo, neste mesmo momento, acontece o primeiro culto público. O primeiro culto público, como lemos em Atos 2, 14 em diante. A fim de honrar a ressurreição, o padrão cultico do primeiro dia da semana é adotado pelas igrejas, como nós vemos em Atos 27. Atos 27, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. Um outro exemplo deste padrão dominical é visto em 1 Coríntios 16, 1 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Como? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário realizar coletas quando eu chegar. Aí os anos transcorreram e já no final do primeiro século, este padrão cultico dominical está fixado, como nós lemos em Apocalipse 1:10, onde o apóstolo João chama o domingo de o dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Um ponto importantíssimo que precisa ficar claro nesta manhã: o domingo cristão não é algo legalista. Não existe um único dia santo para nós crentes, como eu já disse.
Todos os dias são santos. Um cristão plantonista, por exemplo, um cristão que tem como responsabilidade cumprir horário, e é parte do seu horário, uma vez por mês, dar plantão no domingo, ele não está pecando porque ele não veio para a igreja. Não é legal, não tem força de lei. O domingo cristão, diferente do sábado, ele é motivado, como tudo no cristianismo, por amor. E nós nos reunimos, sim, no domingo, honrando a ressurreição, e uma maneira de cumprir o que está escrito em Hebreus 12, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo é costume de alguns, pasme, mas encorajemos-nos uns aos outros, quanto mais vocês veem que se aproxima o dia. Nosso ajuntamento aos domingos honra a mais importante doutrina do cristianismo, o mais importante evento da história humana, o chamado 8º dia da criação, a ressurreição do Senhor. É interessante notar que os pais da igreja falam sobre o culto cristão do domingo como uma celebração de algo inteiramente novo no universo. A carta de Barnabé, o pai Ignácio de Antioquia também, o outro pai, Justino Mártir, falam sobre este 8º dia. Eles entenderam que algo inteiramente novo aconteceu. Depois dos 7 dias de criação, criou Deus os céus e a terra, e aí os animais, criou água, etc. O homem criou, descansou, que está descrito ali em Gênesis capítulo 1 e 2, diz o versículo, diz ao final desse relato, que Deus descansou. A imagem é que, tendo descansado, tendo terminado todo o trabalho, Deus então se levanta no 8º dia para fazer algo completamente novo na criação. É um recomeço. Neste novo momento histórico, o reino de Deus é instalado, embora não consumado. Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou a Marta: crês tu nisto? Hoje ele pergunta para você e para mim. Você que me ouve, você crê no Cristo ressuscitado? Esse é o condicional para a salvação. É interessante que no calendário cristão, o Natal é muito mais valorizado do que a ressurreição. Está errado isso. A ressurreição deveria ter uma ênfase, uma celebração, uma importância muito maior. Porque a ressurreição embora o nascimento do Cristo seja importante, assim como uma gama de outras coisas são importantes, sem dúvida, mas nada se compara. Se você imaginar as 3 vigas mestras de fundação, a morte, o sepultamento e a ressurreição, a viga central que sustenta o edifício é a ressurreição do Cristo. Eu termino dizendo: é impossível ser um cristão autêntico se não acreditar na ressurreição. Você pode até ser um salvo, você pode até ser um crente com vários problemas na sua doutrina, e ninguém tem uma doutrina absolutamente perfeita. Ninguém. Não existe nenhum homem, por melhor teólogo que seja, por maior estudioso que seja, por mais que tenha se entregado completamente a entender e a compreender, que seja 100% perfeito no seu corpo doutrinário. Com isso eu não estou querendo enfatizar, eu não estou querendo diminuir a importância de você conhecer as doutrinas. É um exercício por toda a vida. Eu estou nesse exercício há muitos anos. Ninguém é 100% perfeito. Agora, aquilo que é básico você precisa compreender.
aquilo que é crucial, aquilo que é primário, você precisa entender. E você não poderá ser salvo se você não crer que Jesus Cristo vive. Aleluia.